Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Aqui é a pastora Dani, do Ministério Face a Face com Deus, aqui de Franca, interior de São Paulo. Quero agradecer você que já tem nos acompanhado aqui no nosso canal e quero convidar você a compartilhar o nosso link com mais pessoas para que outros também tenham acesso ao nosso canal e também recebam nossas mensagens, nossos estudos e as nossas ministrações. E não esqueça de ativar o sininho, porque através dele você será notificado todas as vezes que nós postarmos vídeos novos no nosso canal. Para você que já tem nos acompanhado, nós vamos dar sequência ao estudo, a mensagem Conselhos da Serpente ou Conselhos do Espírito. Quem tem aconselhado você? Que voz você tem ouvido? Quem tem ministrado no teu coração? Estamos tomando como base o livro de Gênesis, capítulo 3, onde ali a serpente começa a aconselhar Eva, começa a trazer várias ministrações no coração de Eva. Qual era a intenção da serpente? Fazer com que Eva desobedeça a Deus e, fazendo assim, perca a presença de Deus, perca o ambiente de glória que existia ali no jardim do Éden. Então a intenção de Satanás, ali na figura da serpente, é fazer com que Eva saia da palavra que Deus havia ordenado, tanto para Adão quanto para ela, que era a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no nosso último vídeo, nós falamos, sobre o versículo 4, que eu quero ler aqui para você. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Você observa agora, aqui no texto, que são as últimas palavras que a serpente dá para o coração de Eva. São os últimos conselhos, só que são palavras determinantes para a sua queda. São palavras que tiveram o poder de fazer com que Eva desobedeça a Deus e caia e perca ali a presença do Deus Todo-Poderoso. Então você percebe que a serpente agora vai começar a questionar e a colocar em dúvida o caráter de Deus, a intenção de Deus, quando Deus diz ali no jardim que não era para eles comerem daquele fruto. E você percebe aqui no texto que a serpente fala sobre abrir os olhos, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A quarta e última característica que você pode identificar se o conselho que você está recebendo é da serpente ou é do Espírito Santo. A quarta e última característica é: todo conselho que tira você do propósito original de Deus é um conselho da serpente. Todo conselho que tira você do lugar que Deus te colocou é um conselho da serpente. Muitas pessoas dizem, muitas pessoas falam que o diabo quer tirar você da igreja, quer tirar as pessoas da igreja, Mas a intenção de Satanás não é simplesmente tirar uma pessoa da igreja. Satanás não se preocupa muito se você vai na igreja, se você congrega, se você tem um cargo, um título, uma posição. O que Satanás quer é tirar você do propósito original de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que tudo que Deus criou, ele criou com um propósito definido. Cada coisa que Deus criou ali no jardim foi com um propósito definido. Se você pegar ali a criação do sol, quando Deus cria o sol com um propósito definido, que é governar o dia, que é iluminar o dia. Quando ele cria a lua, é para que ela governasse a noite, para que ela iluminasse a noite. Então, cada coisa que Deus criou foi com um propósito definido. Quando Deus cria o homem, quando Deus forma o homem, e a partir do homem ele cria e forma a mulher, é com um propósito definido. O homem foi feito com um propósito definido. A mulher também foi criada, foi feita, foi formada com um propósito definido. E qual era a intenção da serpente ali no jardim? Tirar os dois do plano original. Tirar os dois do lugar que Deus os havia colocado no jardim. Tirar os dois do propósito original de Deus. Então preste atenção. Essa coisa de o diabo quer te tirar da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja desviadas.
Por que estão desviadas? Porque elas estão fora do propósito original. Então, desviado não é só aquele que fica rebelde, não quer mais saber de ir na igreja e volta para práticas do mundo, volta a cometer as práticas que tinha no passado. Deus, ele olha se a pessoa está vivendo o propósito pela qual ela foi criada. E qual é a intenção de Satanás hoje, ainda, é nos tirar do propósito original. Então, todo conselho que tira você do propósito original é um conselho da serpente, não é um conselho do Espírito Santo. Você foi criado com um propósito definido. Nós chamamos esse propósito da criação de propósito original. Eu não estou aqui falando agora de propósitos pessoais, de propósitos individuais, de chamado, ministério, profissão. Não estou falando disso. Estou falando de um propósito original. Você, homem, foi criado com um propósito original definido. Você, mulher, foi criada com um propósito original definido. E Satanás, muito astutamente, muito sagazmente, aos poucos ele vai tirando você daquele propósito original pelo qual você foi criado. Quando Satanás consegue tirar você do lugar que Deus te colocou, quando Satanás consegue tirar você, desalinhar você do plano e do propósito original de Deus, ele já conseguiu entrar na sua vida. Por quê? Porque você já não está fluindo na origem, no plano que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E esse plano foi estabelecido, conforme diz em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, na eternidade. Então Deus estabeleceu algo para mim e para você. E o objetivo da serpente no jardim é o mesmo objetivo de Satanás nos dias de hoje. Tirar as nossas vidas desse propósito e desse plano original que Deus estabeleceu para o homem, que Deus estabeleceu para a mulher. Então, os conselhos da serpente, ele nada mais é do que tirar as nossas vidas daquilo que Deus estabeleceu para nós. Quantos de nós podemos chegar no dia final, no dia da volta de Cristo, e sermos questionados por Deus? Por quê? Porque houve um plano original estabelecido para nós. No Salmo 139, se eu não me engano, no versículo 16, o salmista Davi, ele diz assim: todos os dias da minha vida já foram escritos. Já está tudo escrito. Já está tudo planejado, já está tudo começo, meio e fim. Para Deus são a mesma coisa. Por quê? Porque Deus, ele não caminha na nossa limitação humana, no tempo, que é o Cronos, que é o tempo do homem. Deus, ele caminha na eternidade. Então, antes de Deus começar, ele já terminou. Primeiro ele termina, depois ele começa. Deus é assim. E nós precisamos o quê? Nos alinhar com aquilo que ele já escreveu a nosso respeito. Talvez você pode pensar, mas isso não é predestinação? Predestinação seria se Deus não tivesse colocado em nós o livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de escolher a forma que nós vamos viver. Então nós somos livres para viver a história que já foi escrita por ele desde a eternidade, seu propósito eterno ao nosso respeito, ou se nós vamos viver a vida do nosso jeito. Nós podemos escolher viver seus princípios, que está na origem, viver segundo o seu padrão, viver segundo o seu modelo, ou viver do nosso jeito. Então nós temos o direito de escolher, mas ele sempre vai nos conduzir para que nós possamos viver aquilo que ele estabeleceu. Por quê? Porque aquilo que ele estabeleceu é perfeito. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para esse lugar que os conselhos do Espírito nos levam. E quais lugares que o conselho da serpente nos leva? Para longe disso, para longe desse propósito. Essa é a intenção de Satanás, te levar para longe do propósito original estabelecido por Deus. Nós vamos continuar no nosso próximo vídeo ainda, dando sequência nesse tema. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.